Olá, meu nome é Moisés Moreira e estou aqui para tratar de um importante tema que tem grande impacto na nossa vida profissional. A publicação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que aprovou a reforma da Previdência e que alterou diversos institutos do direito previdenciário, diversos institutos que estavam previstos nas normas infraconstitucionais, a Lei 813, 812 e que impactam diretamente o nosso dia a dia. Especificamente neste encontro, vamos tratar da nova aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. A primeira observação aqui se refere à modificação que foi efetuada pela Emenda Constitucional número 103 no artigo 201 da Constituição Federal, especificamente no parágrafo 7º, inciso 1, em que agora consta a previsão de uma aposentadoria respeitada a idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, conforme tempo de contribuição previsto em lei. De imediato já destaco que pela nova redação constitucional, por aquilo que foi alterado pela emenda, nós observamos que agora os requisitos de idade e de tempo de contribuição, eles são conjugados, devem estar presentes de forma simultânea para que haja direito ao benefício. Houve uma mudança em relação às regras anteriores ao regime anterior. Por quê? O regime anterior previa de forma autônoma a existência de uma aposentadoria por tempo de contribuição e de uma aposentadoria por idade. Agora não mais. Agora nós teremos somente uma aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Mas atenção! Há de ser observado o direito adquirido. E o que é o direito adquirido no âmbito da Emenda Constitucional número 103 de 2019? Nós temos de observar que todos aqueles que implementaram as condições, os requisitos para obtenção daqueles benefícios que eram previstos até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional, eles terão seu direito respeitado, resguardado, protegido. Não há que se falar em desrespeito ao direito adquirido. Dessa forma, caso o segurado ele tenha implementado todas as condições para uma aposentadoria por tempo de contribuição, com 35 anos de tempo de contribuição para os homens, com 30 anos de tempo de contribuição para as mulheres, respeitada a carência de 180 contribuições mensais, independentemente de idade mínima, se ele tiver cumprido esses requisitos, se essas condições estiverem presentes, até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103, o benefício deverá ser concedido, ainda que a data da entrada do requerimento, a DER, seja posterior à própria Emenda Constitucional número 103. Da mesma forma, em relação à antiga aposentadoria por idade, em que se exigia idade e carência apenas. Então, caso o segurado tenha implementado todas as condições até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional, ou seja, se o urbano tenha 65 anos, homem, 60 mulheres, observada a carência de 180 contribuições mensais, a aposentadoria deverá ser concedida. Também, inclusive, convém mencionar que respeitado será o direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, aquela aposentadoria proporcional relativa à Emenda Constitucional número 2098. Então, para todos que ingressaram até 1998 e cumprirem a idade mínima de 53 anos, se homem, 48 anos, mulheres, e um tempo mínimo de 25 anos, mulheres, 30 homens, mais um pedágio, um adicional de 40% do tempo que, em dezembro de 98, faltava para atingir 25 anos, mulheres, 30 homens, também será devida a aposentadoria proporcional. Em outras palavras, o regime anterior, naquilo que diz respeito especificamente ao direito adquirido, ele é plenamente resguardado. Não há que se falar em desrespeito ao direito adquirido, sob pena, inclusive, de inconstitucionalidade. E notem, independentemente da data da entrada do requerimento, a gente vai olhar a data da implementação dos requisitos. O fato gerador. Voltando, então, para a nossa atual aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, cujas regras definitivas foram previstas na Constituição Federal, artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1. Vamos tratar dela agora delineando, especificando os requisitos. Portanto, conforme foi dito, idade mínima mulheres, 62 anos. Idade mínima homens, 65 anos.
E qual o tempo de contribuição que deverá ser observado? Atenção, 15 anos para as mulheres e 20 anos de tempo de contribuição para os homens. Requisitos estes que têm de estar presentes de forma conjugada. É um e outro que tem que estar presente. Permanece também a exigência dos meses de contribuição a título de carência. O Instituto da Carência não foi afetado pela emenda constitucional número 103 de 2019. Nós tivemos os requisitos alterados, as modificações constitucionais, mas aquilo que diz respeito à carência, que é o número mínimo de contribuições mensais para que haja o direito ao benefício, essas regras serão mantidas. Portanto, essa nova aposentadoria por idade e tempo de contribuição, uma espécie de aposentadoria programada, ela exigirá 180 contribuições a título de carência. Outra observação importante que pode às vezes causar dúvida e nos levar a um equívoco, a um erro. Não houve modificação pela regra geral, regra de acesso, não houve modificação para a aposentadoria dos trabalhadores rurais, incluídos aí os garimpeiros, conforme previsão constitucional. Dito de outro modo, a redução na idade, aquela previsão de redução na idade em 5 anos, ela permanece, de modo que os trabalhadores rurais, os garimpeiros que exercerem suas atividades em regime de economia familiar, eles se aposentarão por idade aos 60 anos, homens, e 55 mulheres, respeitada a carência correspondente ao número de meses de atividade rural. Neste ponto, não houve alteração. Nós temos, toda vez que existem grandes modificações em um instituto, em um regime ou até mesmo em um sistema, como foi a modificação promovida pela emenda constitucional número 3 do sistema previdenciário como um todo, nós temos de obrigatoriamente, em razão do princípio da segurança jurídica, de ter regras de transição, sob pena, inclusive, dizem alguns autores, de omissão inconstitucional. Portanto, foram previstas regras de transição. E o que são essas regras de transição? São regras que irão ser aplicadas a todos aqueles que ingressaram até a data, ingressaram no regime geral de previdência social, começaram a trabalhar, contribuir, exercer atividade remunerada, até a data da entrada em vigor da emenda constitucional número 103 de 2019. Em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, foram previstas 4 regras de transição. Em relação à aposentadoria por idade, nós temos uma regra de transição. Essas regras de transição serão abordadas num encontro específico e todos os detalhamentos, exemplos, serão dados. Um outro ponto também importante. Em relação ao cálculo dessa aposentadoria de que estamos tratando, aposentadoria por idade e tempo de contribuição, houve uma impactante alteração, uma profunda alteração, e mudou a regra. Olha só, quando a emenda constitucional número 103, ela trata da reforma previdenciária, ela traz em seus diversos dispositivos regras sobre regime próprio, regime geral, e nós estamos aqui tratando do regime geral especificamente, e de um dos seus benefícios, aposentadoria por idade e tempo de contribuição, essa emenda constitucional, ela traz várias regras, regras que já são definitivas, permanentes, regras de transição, que serão abordadas em momento específico, mas nós também temos regras chamadas de regras transitórias, que serão aplicadas até que seja editada uma lei que trate daquela matéria. Então, portanto, que são regras que já vão começar a valer para todos aqueles que ingressaram após a data da entrada em vigor da emenda constitucional, e em relação ao cálculo também se aplica aos benefícios que serão concedidos. Olha só, o cálculo da aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a sua renda mensal inicial corresponderá a 60% da média. Corresponderá a 60% do salário de benefício. Como é que se calcula essa média? Essa média agora, conforme regra do artigo 26 da emenda constitucional número 103, ela será calculada, ela se dará com base na totalidade das remunerações do segurado desde julho de 1994. Notem que aqui há uma diferença marcante em relação ao regime anterior,
cujas regras previam o cálculo baseado nas 80% maiores contribuições, desprezadas as 20% menores. Agora, essa média corresponderá a 100% do período desde julho de 94 para cá. Portanto, eu aplico 60% sobre o resultado dessa média. Só que esse 60%, ele vai ser majorado, ele vai ser aumentado em 2% para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 20 anos de tempo de contribuição para os homens. Portanto, as alterações também foram drásticas neste ponto. Para finalizar, gostaria de agradecer e mencionar que todos devem se preocupar com as novas regras, que já têm, a maioria delas, aplicação imediata e que modificam plenamente ao nosso universo previdenciário. Obrigado e um grande abraço.